Fala galera, hoje o vídeo vai ser sobre os tipos de divisões que eu uso no dia a dia. Vou mostrar para vocês todas as formas de aplicar as mechas que a gente tem. Dentro dessas aplicações a gente consegue montar várias técnicas, a gente cria em cima do desejo da cliente, né? do desenho de mechas que a gente quer, e esses tipos de divisões vão nos ajudar a poder criar muito mais efeitos diferentes e não sempre repetir a mesma técnica. Então vocês vão poder criar sua própria técnica de mechas em cima dessas divisões. Então vou mostrar todas para vocês nesse vídeo. As divisões, cada tipo de divisão, ela vai nos dar um desenho diferente de mecha, tanto de contraste, de profundidade. Então cada estilo vai nos dar uma percepção diferente no cabelo. Por exemplo, uma mecha em fita, que é aquela mecha costurada mais larga, vai nos dar mais contraste. Uma mecha mais eriçada, com mais fundo, vai nos dar mais profundidade. Eu gosto de, sempre quando eu vou começar um cabelo, uma mecha, de pensar nesse cabelo pronto já. Eu consigo observar, por exemplo, uma foto, e em cima disso eu já sei na minha cabeça quais tipos de divisões, quais técnicas eu tenho que fazer para chegar naquele resultado. Então a gente consegue personalizar muito mais os cabelos dessa forma, porque cada cabelo ele te pede uma forma diferente de ser feita. Para não ficar naquela mesmice de fazer sempre um cabelo igual, os tipos de divisões vão nos auxiliar nessa parte. Eu fiz vários cursos já com vários profissionais e eu gosto de sempre pegar um pouco de cada técnica para acrescentar no meu estilo de mechas. Então é interessante isso. Cada curso que a gente faz, a gente não precisa simplesmente reaplicar exatamente o que o profissional está falando, mas sim assim, pegar um detalhe de cada artista, né? E em cima disso tu vai criar o teu próprio estilo de mechas. Então, se tu gosta de uma mecha mais natural, tu vai pegar algumas dicas de tal profissional. Se tu gosta de mechas mais marcadas, tu vai pegar de outro. Então, todos os cursos eles nos dão uma base. Por isso que é legal de estar sempre buscando coisas novas, estudando. E em cima disso, eu crio minhas mechas, mas não tem uma técnica pronta. Então, eu vou criando de acordo com o que a minha cliente pede, com o que eu acho que vai ficar legal no cabelo dela. Com os anos, nós vamos transformando muito o estilo, o jeito que a gente faz as mechas, tanto por formas mais rápidas de fazer, formas mais naturais, mas também porque o mundo vai mudando, o estilo, a moda, tudo vai mudando com o tempo. Então é importante saber o que a gente fazia lá atrás, às vezes mechas mais marcadas, muito descoloridas, muito brancas, hoje a gente já não usa mais. Falando um pouquinho na prática, na minha experiência, antes eu já gostava de fazer mechas mais naturais, porém eu clareava muito aquele cabelo na raiz, fazia as mechas muito marcadas para depois esfumar, e eu percebi que a gente consegue já na aplicação fazer de uma forma que não marque tanto, que não exija tanto do esfumado, porque assim, esse cabelo vai durar mais quando ele já está mais natural na hora da aplicação. Então a gente consegue dar só um detalhe no esfumado e isso vai fazer com que a mecha dure bastante tempo e não estrague tanto fio. Um exemplo que eu costumo dar a diferença da técnica que a gente faz, que é uma técnica mais natural, para aquela técnica mais marcada, é o crescimento, assim. Quando a gente faz uma mecha, um loiro, por exemplo, que a gente quer fazer ele bem claro, a gente clareia muito da raiz, sem ter aquele esfumado, aquela transição da mecha para o cabelo natural dela. Com os meses ele vai crescer muito marcado. Então a cliente vai ter que fazer muito mais vezes essa mecha para ela ficar bonita. E automaticamente o cabelo vai agredir, assim, porque quanto mais mechas a gente faz no menor tempo, o cabelo não consegue recuperar. Então ela vai ficar com o cabelo mais danificado, a mecha vai começar a perder aquele brilho, aquela cor bonita, e em um ano tu já não vai conseguir manter aquele cabelo legal e saudável. Então a dica que eu dou é sempre fazer técnicas que sejam mais espaçadas as mechas, assim. Eu indico fazer no máximo 2 vezes por ano para manter um cabelo sempre saudável. Então tu vai conseguir ter um trabalho mais bonito, vai conseguir cobrar mais por isso e automaticamente a tua cliente vai te indicar muitas outras clientes. Então é uma engrenagem que tu consegue fazer de fazer o teu trabalho melhorar e tu ter mais clientes. E automaticamente, assim, fazendo essa mecha mais natural, a cliente vai acabar lembrando de ti, assim, daqui a, sei lá, 4 meses, ela vai olhar o cabelo dela, ela não vai ver uma marcação, ela não vai ver algo que remeta a ela que ela precise fazer de novo e ela vai lembrar de ti. Então vai vir daqui a 1 ano e a primeira coisa que ela vai falar é: nossa, meu cabelo continua lindo.
Então isso te dá muita autoridade também com as tuas clientes, sabe? Não é algo ruim, é algo que vai melhorar o teu trabalho. E já quando é uma mecha mais marcada, sempre que ela vê aquela raiz marcada, aquela mecha que fica feia, ela também vai lembrar de ti. Então ela vai lembrar que tua mecha não está mais adiantando e que ela precisa fazer de novo. Então não é bom, né? Então quanto mais natural, menos manutenção tiver, mais ela vai se lembrar positivamente de ti. Então agora eu vou demonstrar para vocês um pouquinho de cada divisão que eu uso no dia a dia. Dentro dessas 5 mechas que a gente vai fazer, eu crio todos os efeitos, então eu vou mesclando, né? A gente não tem uma técnica pronta. E a primeira mecha que a gente vai fazer é a mecha em fitas, que é uma mecha que nos dá bastante contraste, é uma mecha mais rasa, então a gente consegue ter um pouquinho mais de marcação. Quando a gente quer uma mecha loira, por exemplo, eu utilizo bastante. Então é uma mecha rasa e com bastante contraste. Então ela funciona mais ou menos assim. Eu pego uma mecha em torno de 1 dedo de largura, né? Uma mecha de 1 dedo, e eu faço costuras mais largas. Realmente ela fica parecendo uma fita no cabelo. Ok? Então eu dou uma leve atiçadinha na raiz. E aplico o descolorante. Sempre esfumando próximo à raiz para criar mais naturalidade. E essa é uma mecha que vai nos dar contraste e marcação. Então, quando a gente quer um cabelo mais loiro, eu utilizo bastante essa técnica. E ao mesmo tempo ela não vai marcar muito, não vai ser uma mecha profunda, então vai desenhar bastante a mecha de uma forma natural. Então a gente vai conseguir ter um cabelo bem loiro e ao mesmo tempo com bastante contraste. Então agora a gente vai para a segunda aplicação, que ela basicamente é bem parecida com a primeira, e ela se chama meia-lua. Então a diferença da primeira mecha, que foi as fitas, é que ela vai ser mais profunda. Então a gente vai ter uma densidade maior de loiro. Então vou mostrar para vocês. A gente desce mais a fita, então ela cria um efeito arredondado embaixo. Então esse efeito vai criar uma mecha mais profunda. Então a gente vai ter uma densidade maior de loiro, porém também com o nosso contraste. Então ela é uma variação da fita. Ela fica parecida com aquela mecha que a gente apresentou antes, porém ela tem maior densidade de cabelo. Então a gente consegue um efeito mais loiro. Assim como a gente está mostrando alguns exemplos dessa técnica aqui na tela. A forma de aplicar é a mesma, a gente iriça os cabelinhos da raiz, cabelinhos novos. E aplicamos elas esfumando na raiz, lá de cima. Então a gente consegue um efeito claro, um efeito bem loiro, mantendo a naturalidade do cabelo. Esse esfumado que a gente faz para cima faz com que na hora que a gente for esfumar o cabelo, ele não esteja tão marcado, então nos facilita a vida depois. Então ela é uma variação da mecha em fitas, porém com mais densidade de cabelo. Então agora a nossa terceira divisão é uma que eu utilizo muito, principalmente mesclada com outras técnicas, que é a do zigue-zague. Então eu vou mostrar para vocês como que a gente utiliza ela. É uma técnica que eu uso bastante com as fitas, ou utilizo bastante com a meia-lua também, porque ela vai encaixando no meio dessas outras aplicações. Então eu utilizo assim, um zigue-zague, que pode ser mais profundo ou mais raso, depende da ideia que a gente quer pro cabelo. Quanto mais profundo, mais sem marcação ele vai ficar. E é uma mecha que nos dá bastante profundidade e densidade de cor. Então vai ser uma mecha que ela nunca vai ter uma marcação na raiz, diferentemente das mechas em fitas ou da mecha em meia-lua.
Então ela é uma mecha que vai ficar mais difusa no cabelo. Quando eu utilizo ela, eu gosto de eriçar bastante o cabelo para ter bastante naturalidade, né? Então eu eriço um pouquinho mais do que as outras. Então é uma mecha que vai me dar bastante densidade de cabelo, mas ao mesmo tempo ela vai estar bem natural, ela não vai ter aquela marcação na raiz. Então ela funciona muito para mesclar com outras, assim. Eu utilizo normalmente quando eu quero fazer um cabelo mais sem marcações na raiz. Então a gente eriça bastante e aplica da mesma forma. Fazendo ele bem esfumado aqui para a raiz. E é isso. Então agora vamos para essa quarta aplicação, quarto tipo de aplicação que eu uso, que ela é bem legal, que ela se chama o gráfico, que é uma técnica que eu utilizo muito para fazer as morenas, onde eu subo ela uma aplicação em V e ela não marca a raiz. Então a gente consegue vários efeitos de iluminada, assim, com uma explosão de cor na ponta, porém sem marcar. Então eu também utilizo ela misturada com várias outras técnicas e fica um efeito bem legal. Também a gente está botando alguns exemplos aqui no vídeo de cabelos feitos com essa técnica e eu utilizo ela bastante no meu dia a dia. Então também eu iriço ela um pouquinho mais de baixo e faço uma aplicação assim, na metade para baixo. Eu aplico bastante produto para saturar esse cabelo de cor na ponta, então ele vai ter um efeito mais degradê, vai ter a ponta mais com a cor mais estourada. E da metade para cima eu vou só esfumando, assim, um efeito em V. Então eu pego as duas pontas da mecha e vou esfumando, assim, trazendo um efeito super natural, que não marca. Não tem nem necessidade de ser feito esfumado nessa técnica. Então a gente consegue um efeito super bonito e muito natural, assim. Essa é uma das que eu mais utilizo no dia a dia. Então ela fica uma aplicação em V, sem marcação no meio, então a hora que a gente tira, ele vai ter um efeito mais degradê com a ponta mais estourada de cor. Então eu dobro ela no meio. E essa é a técnica do gráfico. O último tipo de aplicação que a gente faz, que é uma bem clássica também, bem legal de fazer, acho que todo cabeleireiro gosta, é o freehands, que é aquela mecha onde a gente faz com a mão o desenho dela, criando um efeito super natural. Ela funciona muito para fazer morena iluminada, ou cabelos assim que tu não quer abrir muito o fundo natural da cliente e tu quer um efeito que não crie marcas. Então ela pode ser utilizada em conjunto com outras, como o gráfico ou como as fitas também, para criar um efeito bem legal, bastante contraste. Então a gente iriça bem o cabelo. Tiro que já está mais claro. Na metade para baixo a gente também aplica bastante produto. E da metade para cima a gente esfuma com a mão para criar um efeito bem natural. Então essa mecha tu não vai perceber o início dela, realmente vai acontecendo no cabelo. Então ela é aquela mecha que tu não vê onde ela começa, provavelmente ela foi feita com essa técnica. Então com a mão mesmo a gente vai dando o desenho dela, esfumando bem para cima. E na parte do meio para baixo a gente aplica bastante produto para realmente ele ter aquele efeito degradê. Então aqui ela vai ter mais quantidade de mechas e em cima ela vai ser mais esfumada. Então dá para ver que ela fica um efeito bem natural. E ela pode tanto ser deixada assim ao ar livre, ou como a gente gosta de usar, um papelzinho só para separar uma mecha da outra. A gente usa esse papel isomanto, que ele tem uma abertura menor, então ele vai fazer com que fique mais organizado a tua mecha.